Ei, João, tudo bom? Tudo ótimo. Então tá bom. Oi, Carol, tô dando um oi aqui para as pessoas. A gente entrou um pouquinho É. antes, gente, para não ter nenhum problema, para conseguirmos aqui adaptar qualquer problema de conexão e seja lá o que for, né, É, João? esse daí é o grande medo nosso, né? É, ainda mais esse horário, oi, Mariana, ainda mais esse horário que, né, tá assim de live. Então, falei, vamos entrar um pouquinho antes para a gente ir adaptando isso. Tá me escutando bem, João? Tô bem, tudo bem. Eu também estou te escutando bem. Vamos esperar o pessoal ir entrando aí, né? Até mesmo porque a gente Isso. está adiantado. Gente, não sai daí, não. Aproveitem aí esse tempo, quem já está aí, para chamar as pessoas para virem aqui assistir com a gente. Então, tem aí, ó, aí embaixo, ó, do lado de uma interrogaçãozinha, se eu não me engano, um aviãozinho. Um Esse aviãozinho. aviãozinho esse aviãozinho vai fazer com que vocês convidem essas pessoas, quem vocês quiserem. Convidem pelo menos duas, três pessoas que você sabe que se interessa no tema, gosta de saber sobre alimentação, no paciente com AVC, e para eles desfrutarem aí dessa live junto com vocês. A gente vai trazer bastante informação. Então é hora da gente fazer isso, é hora de distribuir aí, que a gente está já Seja entrando. bem-vindo, Eduardo. Eduardo, amigo meu entrando aí. Seja bem-vindo, prazer. Oi, Gabriela, Ana Maria. Ana Maria. Tem alguns aqui que eu acho que são, né, que te conhecem, outros que me conhecem, outros que nos conhecem pela internet, talvez, né? É, Alguns eu já é verdade, conversei aqui. Oi, Breno, é tudo verdade. bom? O Breno é daqui, do Juiz de Fora, esse me conhece. É daí. É daqui. Aqui a gente está conexão Minas Espírito Santo, né? Para quem não sabe, Minha eu sou de Juiz pessoa. de Fora. E boa noite, Jaú. E o João é de Vitória, né, João? Vitória, capital. Isso aí. É o que a internet nos proporciona, né? Oi, Vando. Nanda, boa noite. Cariana, boa noite. Para quem está entrando agora, a gente está aguardando alguns minutinhos aí para a gente começar, para a gente iniciar, esperar o pessoal entrar aí. Quem ainda não fez isso, tá na hora, ó. Ativa lá o botãozinho do aviãozinho, chame duas, três, quatro, quantas pessoas vocês quiserem para estar aqui com a gente hoje. A intenção minha e do João é fazer com que a informação chegue a cada número maior de pessoas possível. Então, a gente vê aí na nossa prática clínica que a maioria das pessoas chega com informações bem basais a respeito, no meu caso, da reabilitação física, no caso do João, né, da questão nutricional e do AVC como um todo. Então, quanto mais gente souber das informações que a gente vai passar aqui, mais bem orientado, mais informado e melhor vai ser a condução, né, da vida, do tratamento, da reabilitação. Tá travando, Cariane? Tá travando para você, João? Não, tá muito bom, tá muito bom. Para mim tá muito bom também. Ver se você consegue mudar aí, sei lá, o seu celular, o seu note, talvez seja a sua É, conexão. Oi, Maria Lúcia. às vezes, quando Alô? fica assim um pouco lenta, é melhor sair e depois entra de novo. Isso aí, isso aí. Érica, Porfírio. Aí, do Eduardo tá normal. Aqui também tá Exato, ótimo. normal. Boa noite, Maria Lúcia. Alguns a gente vai Eu, conversando, se conhecendo aqui. Mona Lisa, boa noite. Então, sejam João, todos bem-vindos. muito bem-vindos. Érica, eu já assisti algumas Muito lives bem-vindos. suas. Não sei se você já assistiu algumas lives suas bem interessantes, bem legais. Prazer você estar aqui. Ô, João, vamos iniciar para a gente não perder tempo, Vamos porque o que iniciar. acontece é que a gente fala bastante, tem bastante coisa para se Eu falo falar, né? muito. Eu Eu falo quase não falo. bastante. Nossa. Então, eu acho assim que vamos dando um encaminhamento aí para o tema, que é um tema de grande importância,
né? Eu vejo aí muitas pessoas tendo dúvidas em relação à alimentação pós-AVC, nos grupos aí de AVC que a gente frequenta, que a gente posta, que a gente convive, né, nas redes sociais. E, Uhum. inclusive, no nosso dia a dia, né, nos acompanhamentos dos nossos pacientes, né? Então, eu sou uma pessoa que sempre encaminho os meus pacientes para o nutricionista, e porque eu acho que é necessário essa condução terapêutica na questão nutricional. E aí eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, muitas dúvidas, né? Não conseguem realmente entender vários aspectos que a gente vai abordar aqui. Então, para a gente iniciar, eu acho que é válido, né? É essencial, na verdade, você se apresentar, você falar um pouco de você, né? Aliás, você é o convidado aqui, então acho que algumas pessoas já conhecem um pouco de mim, mas aqui a palavra hoje é sua. E eu queria que você falasse um pouco de você, como que a nutrição entrou na sua vida, contar um pouco da sua história, porque eu acho que vale a pena e muitos vão se identificar aí em alguns aspectos. A palavra é sua, João. Tá certo, muito obrigado, muito obrigado. Ó, sejam bem-vindos todos. É uma satisfação enorme poder estar pela primeira vez falando, na verdade, até sobre o meu caso, né? Mas vamos lá. Meu nome é João Paulo, sou nutricionista, tá? Já estou aí há algum tempo já nessa área de estudos do AVC, né? Muito antes até de fazer a faculdade em si, né? Eu já fazia já minhas pesquisas, né? Nas revistas científicas, enfim, para poder aprofundar um pouco mais sobre o assunto. Lá em 2002, quando eu tive meu primeiro AVC, né? Que foi um momento muito difícil na minha vida, e isso foi há 18 anos atrás, né? Já há bastante tempo. Esse AVC foi realmente um AVC que me derrubou muito, né? Me deixou uma situação que eu nunca pensei que ia passar. Então foi bem difícil, a reabilitação foi bem complexa, a parte física foi em torno de uns 3 anos para poder fazer uma reabilitação física completa, né? Mas o psicológico, eu te falo que o psicológico até hoje ele não é 100%. E em 2010 eu tive uma outra AVC, né? Nesse outro AVC, apesar de ele ter sido um pouco mais leve, mas tive um outro AVC, né? Foi um AVC mais transitório, né? Foi isquêmico também, mas porém mais transitório. Então, isso me abalou muito também, né? Pela segunda vez, eu não esperava isso pela segunda vez. Isso mesmo tomando a medicação, tá? Mesmo tomando a medicação, eu tive o segundo AVC. Só que nessa época, em 2010, eu fazia a questão da alimentação e tudo mais, mas eu não tinha ainda a faculdade de nutrição, eu não tinha feito ainda a faculdade de nutrição. Posteriormente a isso, alguns anos se passaram, eu falei assim, vou fazer a minha faculdade de nutrição, aquilo que eu tanto amo, e vou me aprofundar nesse assunto do AVC, né? Então eu fiz a faculdade, depois comecei a me aprofundar cada vez mais, e achei que esse público do AVC é um público muito desassistido no quesito da alimentação, né? Eu vejo muito nos grupos, né, as pessoas se perguntando entre si essa questão da alimentação saudável, o que um está comendo, o que o outro está comendo, e às vezes eu fico pensando, né? Quando ele teve esse paciente, quando ele teve AVC lá no local, no hospital, ele não teve nenhum direcionamento para poder fazer um acompanhamento rígido ali com a alimentação, porque a alimentação ela é base, né? Ela é base para fazer a prevenção do AVC. Então, se a gente não investir nisso daí, às vezes remédio, ele não vai te prevenir 100% essa questão de você ter um AVC, né? Que foi o meu caso, né? Apesar de ter sido transitório, mas foi um baque também, né? Eu achando que estava 100%, né? Mas, enfim, tive um outro AVC. Só que aí, nesse caso, eu mudei minha medicação, enfim, e tudo mais. Aí já se passaram 10 anos do meu último AVC. Aí você fala, então já se passou 18 anos. Você está livre, então, do seu AVC? Eu não, por quê? Todos os dias de manhã, quando eu acordo,
eu tenho que fazer o consumo de um medicamento. Então, o AVC na minha vida, ele relata todo santo dia, né? Então, o psicológico a gente tem que trabalhar também, né? Mas, às vezes, por situações raras, às vezes eu me sinto, às vezes quando a gente se sente um pouquinho mal, a pressão abaixa, né? O que eu penso às vezes? Estou tendo AVC. Porque lá no psicológico tá tão marcado isso daí, que às vezes minha pressão baixa um pouquinho, eu já me sinto, meu Deus, será que é outro AVC? Me dá esse medo, entendeu? Então, assim, foram 18 anos do primeiro AVC, né, para hoje. Hoje eu faço uma alimentação completamente diferente, até mesmo pelo suporte, né, pela questão de eu ter feito nutrição. Isso daí me deu um embasamento maior, né, em questão da alimentação mais específica para poder trabalhar a prevenção, né, e também fazer a questão do auxílio, né, do tratamento também. Ô, João, a Camila e a Su Gomes falaram que o maior medo delas é de ter outro AVC. Então, eu acho que bate aí muito com o que você está falando, né? Que toda vez que sente alguma coisa diferente, esse medo, né, tá aí batendo na porta, né? E a Mona Lisa perguntou se você acha que teve outro AVC, por quê? Se você já tem uma ideia, se você sabe. Sim, na época, em 2010, quando eu tive o meu segundo AVC, eu não investia tanto em alimentação ainda. Eu achava que investia. É aquela mesma coisa quando a gente vai chegar num ponto e que, às vezes, eu escuto muito isso no consultório. Não, eu faço uma alimentação saudável. Quando a pessoa fala o café da manhã, a colação e o almoço, eu já falo, você não está fazendo alimentação saudável. Se você até meio-dia você não fez um consumo ali mínimo ali de alguns alimentos ou nutrientes, eu já digo que não, entendeu? Então, você acha que a alimentação foi um fator assim importante para ter te ocasionado esse Foi um outro fator AVC em 2010? importante. O fator de estresse, ele é um fator hoje que eu digo dos AVCs em torno de uns 50%. É muita gente tendo AVC por causa de estresse. O que eu Muita mesmo. observo, falando agora empiricamente, tá, gente? O que eu observo é que existe uma quantidade de pessoas muito novas, muito jovens, nas quais o estresse é a principal causa, né? Mas, assim, é difícil estar falando isso, assim, pelos pacientes que chegam até a mim. Não estou sendo nada científica nesse Sim, aspecto, tá? Então, eu só estou falando, assim, da minha experiência, tá? Então, eu sim. acho que essa questão também que você falou da pessoa achar que está sabendo o que está fazendo com a alimentação também é uma coisa importante que a gente vai abordar daqui a pouco. Mas só tem mais uma pergunta. O Charles me perguntou aqui se você ficou com alguma sequela, só para eles te Então, conhecerem bem e entenderem. foi até um outro paciente até que eu atendi com AVC também me perguntou. Eu diria 95% já assim, é normal, né? Mas às vezes eu percebo, às vezes quando eu vou fazer uma caminhada, igual ontem eu fiz uma caminhada próxima aqui da minha casa, eu, às vezes tentando caminhar em linha reta, às vezes eu dou umas meia tombeada, entendeu? Não que eu me sinto como se fosse, eu perco um pouquinho o equilíbrio. Isso daí, às vezes, assim, se eu estiver caminhando normal, na rua, tudo bem, mas se eu fizer uma caminhada mais rápida, eu sinto que às vezes eu perco o controle disso daí. E eu, assim, eu Uhum. tenho certeza que deve ter alguma correlação, né, com a AVC que eu tive também. Mas, assim, só para Ok. poder concluir essa questão do AVC em 2010, até hoje os meus médicos, eles não sabem por que eu tive AVC. Eu passei por 2 neurologistas, né? Eles não sabem. Então, assim, é, no primeiro AVC, a gente ficou sabendo onde foi. No primeiro. No segundo AVC, descobrimos exatamente onde se iniciou. Mas a gente não soube a causa. Então, o que, que acontece? Eu falo para todo mundo que teve AVC. Não fica muito preso exatamente por que, que aconteceu comigo, né? Por que, que tinha que ser comigo? Aonde que aconteceu? Qual foi a causa? Porque às vezes você não vai encontrar respostas. Eu acho que você tem que pensar de hoje para frente, né?
por essa questão de melhorar a alimentação, né, fazer a prevenção, enfim, e tudo mais. Sim. Isso é uma dúvida de muita gente que fala assim, eu não tinha nada que se encaixasse no fator de risco e eu tive AVC. Não tinha nenhuma alteração de formação arteriovenosa, enfim. E tem muita gente que fala, eu não sei por que que eu tive AVC, não conseguir identificar exatamente a causa, né? Então, provavelmente, se eu não tivesse tido o segundo, você não saberia nem exatamente onde teria sido esse AVC, né? Onde que foi esse AVC. Exatamente, Então, eu exatamente. acho que é importante saber, até mesmo para a gente guiar a questão dos comprometimentos, mas eu concordo com você na questão da gente não ficar muito preso a isso, né? E aí pensar de ter uma ressignificação. Eu sempre falo isso. Eu acho Exatamente. que essa ressignificação é o que importa em todos os aspectos. E também na nutrição, na questão alimentar, Sim, né? sim. Não, sem dúvida nenhuma, porque a gente fica numa depressão tão grande. Durante muito tempo eu fiquei com muita raiva, assim, entendeu? Aquilo me consumia internamente, aquilo fazia eu gastar energia por uma questão errada, né? E quando eu passei a fazer a ressignificação daquilo dali, eu fui começando a entender um pouco mais e vão tocar a vida, vão para frente, vão para frente, entendeu? Eu vejo muito isso nos grupos. É, Nossa, aconteceu comigo, mas por que aconteceu? Aí fica aquela lamentação. Eu entendo, o psicológico está muito abalado. Eu passei por isso, entendeu? Fica realmente assim, destruído, nem abalado. Mas assim, precisa dar um passo à frente. E a alimentação, ela é primordial para isso. A alimentação mais saudável, mais específica. Por quê? Se num momento frágil como esse, você tem uma alimentação fraca, uma alimentação não muito nutritiva, aí que você vai cair na depressão. Por quê? Vai faltar uma série de nutrientes ali que previne a depressão. Então, assim, você entra, você teve AVC, você fica naquele quadro, você passa a se alimentar menos, você passa a ter deficiência de nutrientes, aí você já começa a desempenhar um quadro de depressão, aí você não consegue dar o primeiro passo para você fazer uma fisioterapia, né? Ou até mesmo aquele primeiro passo de falar assim, nossa, eu preciso melhorar, vamos fazer uma alimentação mais saudável, mais específica para mim e tudo mais. E eu falo também até para preciso de nutriente para o músculo responder da melhor forma possível, do sistema músculo-esquelético funcionar, né? Então, Sim, em todos os aspectos, não só pela questão psíquica, né? Então, os nutrientes, ele é necessário para todos os nossos sistemas, né? Então, para sem ter uma dúvida. recuperação, uma resposta mais adequada, a gente tem que tentar aí, né, fazer com que esses nutrientes cheguem da melhor forma possível. Então, Sem isso já dúvida nenhuma. responde um pouco do que eu ia te perguntar Já agora, do responde. porquê cuidar da alimentação, né, pós-AVC. Isso, Então, eu isso. acho que esse seria o início, né? Tive o AVC, primeira coisa, gente, os nutrientes vão te ajudar a sair dessa força, dessa depressão, desse estado aí né, de desespero, de que acontece pós-AVC e te Isso. dá gás Só, também para você se movimentar, né, João? sim, sim. Só para poder complementar essa questão do pós-AVC, que eu também separei aqui algumas coisinhas, a alimentação em si, pós-AVC, ela é muito importante para você não ter um AVC recorrente. Porque às vezes você pode ter tido o primeiro AVC isquêmico, mas o segundo pode ser hemorrágico, tá? Ou, de repente, até te levar à morte. Então, assim, pós-AVC, uma alimentação específica. Existe uma alimentação mais específica para isso daí, para prevenção do segundo AVC. Vai ser 100%? Olha, isso aí a ciência é meio complicado de se responder, né? Mas assim, alimentação pós-AVC, recuperação do paciente, eu preciso de nutrientes, eu preciso de vitaminas e minerais nas dosagens certas e nas quantidades certas e serem consumidas nas horas certas. Para acontecer o quê? Neurogênese. Neurogênese é o quê? Novos neurônios. Neuroplasticidade. A capacidade do seu cérebro em outra parte a pegar aquela função onde não está funcionando. E por aí vai, diminuir a inflamação. Terminou de ter um AVC, seu organismo está altamente inflamado.
Então, assim, é fundamental aquilo dali. E às vezes, quando, assim, eu não falo nem às vezes, eu digo 100%. Teve um AVC, se você logo após faz uma alimentação, uma suplementação que é necessária após o AVC, a sua chance de você ter uma recuperação em pouco tempo, dependendo também, claro, do grau do AVC, vai ser muito melhor, muito melhor. Claro, aqui a gente tem que levar em consideração isso. Cada AVC é um AVC, a gente cansa de É um falar isso, quem AVC. lida com AVC, É, né? Então, assim, os comprometimentos são diferentes, dependendo da área, da extensão da área da lesão também. Então, assim, não dá para a gente generalizar com todos. Mas é uma linha a se seguir, é uma linha que realmente tem total fundamento e já existem aí diversas pesquisas, né, mostrando esse caminho, né, João? sim, sim, sem dúvida. Hoje está muito embasado cientificamente essa questão da recuperação, né, não só para uma alimentação saudável, mas uma alimentação um pouco além para quem teve um AVC, né, um pouco mais específico ali, e uma suplementação muito específica também, que é necessário para a recuperação desse paciente. Ok, mas se a gente for pensar, talvez todo mundo deva estar se perguntando aí, afinal de contas, o que que é uma alimentação saudável? Porque todo Saudável. mundo Olha, acha que sabe isso, mas é, até a gente realmente ter o conceito por um especialista na área. Então, eu queria que você falasse um pouquinho isso para gente. vamos lá. O que que a grande maioria das pessoas pensam do que é alimentação saudável? Eu vou perguntar para vocês aí, vocês que estão vendo a live. O que é uma alimentação saudável? Alimentação saudável, número um, ela seria você deixar de consumir alimentos ruins, todos os alimentos ruins, todos, você deixar de consumir e você fazer a sua alimentação saudável ali, que você acha que é saudável. Isso quer dizer que você está fazendo uma alimentação super saudável. É a questão de deixar de consumir alimentos ruins e você fazer uma alimentação que você acha que aquilo dali é o suficiente para você. Isso daí é o maior erro, a maior erro e falta de informação que tem hoje. Tá? As pessoas pensarem dessa forma. O que é uma alimentação saudável? É você consumir, não importa a quantidade de alimento, mas você consumir uma quantidade de nutrientes necessárias que o seu organismo pede diariamente para trabalhar de forma 100% e para prevenir doença. Isso sim é uma alimentação saudável, tá? Então, assim, difere completamente do que às vezes as pessoas pensam. Às vezes tem paciente que chega lá no consultório e fala assim, não, mas eu estou me alimentando bem, eu tenho uma alimentação saudável. Essas pessoas que chegam para mim e falam assim, que chegam a falar, não, eu tenho uma alimentação saudável, eu já vejo assim, não tem alimentação saudável. Por quê? Pesquisa na internet. Aí vai lá num blog, vai lá no Dr. Google, pergunta, acha que aquela receitinha de bolo que tem ali vai ser suficiente para ela. Cada um é cada um. Né? Eu sempre falo, individualidade bioquímica. Às vezes o que você precisa é diferente do que o outro precisa. Entendeu? Na fisioterapia a gente fala a mesma coisa, né? Porque às vezes o comprometimento é diferente, cada um tem uma maneira de reagir, cada um tem um corpo trabalhado de forma diferente antes e depois do AVC. Então, assim, realmente, dentro da saúde, a gente não é uma ciência exata, né? Nunca dois É, mais dois necessariamente dá quatro, é né? verdade. Então, É realmente verdade. a gente, cada organismo é de um jeito mesmo. E aí, quais os cuidados, então, que a gente deveria ter, vamos dizer assim, para manter uma alimentação equilibrada, né? Os chamados equilíbrios na alimentação. Isso daí também é de grande preocupação que eu vejo também, é, mídias sociais, internet, essa questão do equilíbrio. Se você, que é um leigo, olha lá, olha na internet, essa alimentação aqui, ela é uma alimentação equilibrada, um equilíbrio. Quando a gente quer dizer equilíbrio nessas comparações, é você consumir a quantidade de alimentos bons e ruins.
Aí você fala, aí você põe na balança, né? Aqui tem tanto de alimentos bons e aqui tantos de alimentos ruins. Se eu consumir 50% de alimento bom, então eu posso consumir 50% de alimento ruim. Eu vou estar balanceando, correto? Errado. Isso é algo que todo mundo erra. Entendeu? Por quê? É um cálculo bioquímico. Você precisa das suas vitaminas, minerais e tudo mais para funcionar o seu organismo 100%. E aquilo dali. Se você consome algo que não é um alimento, muitos doces, ou o que seja, o que o organismo tem que fazer? Ele tem que pegar aquelas vitaminas e minerais que você consumiu e trabalhar de forma que aquele doce, aqueles malefícios ali, aquelas comidas que não valem, equilibre. Aí aquela vitamina que deveria ir para o seu organismo fazer suas funções, ela vai ter que fazer outras funções para poder dar uma segurada naquilo dali, uma gordura saturada, um açúcar e tudo mais. Entendeu? Então, assim, é muito perigoso que eu vejo hoje, eu como em equilíbrio. O que é esse equilíbrio? O que é um equilíbrio para um leigo? Ele não vai saber responder. Hoje o dia todinho fiz uma alimentação super balanceada. De noite eu quero consumir uma lata de leite condensado. Você acha que o que você consumiu ao longo do dia, no final do dia, se você consumir uma lata de leite condensado, vai equilibrar? Todo aquele açúcar ali... É o que a maioria das pessoas acha, né? Já fiz Exatamente. direitinho, agora eu tenho até minha recompensa, né? Vamos dizer assim. A recompensa. Ela acha assim, fiz uma alimentação ao longo do dia boa e no final do dia eu posso comer algo que, tipo assim, vou comer uma pizza cheia de gordura hoje. Aí o que vai acontecer? Em vez daquelas vitaminas e minerais trabalharem no seu organismo, que precisa de forma diária, aquelas vitaminas e minerais vão ter que trabalhar para poder dar uma segurada ali no estrago que aquele alimento vai fazer. Aí vai ser desviado. Agora pensa bem você fazendo isso. 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 ano, 5 anos, 10 anos. O que o seu corpo faz? Chega uma hora que ele não aguenta. Aí começa a vir as doenças. Às vezes a pessoa começa a ganhar peso, não sabe por quê. Dores de cabeça, intestino que não funciona, né? Para as mulheres, enxaqueca, extrema enxaqueca, e por aí vai. Então, eu acho que talvez é hora de você falar um pouco para a gente o que seria uma alimentação adequada, por exemplo, para quem teve um AVC e que está, eu acho que a maioria que está aqui hoje, estamos em 35 agora, é quem teve AVC ou cuida de alguém que teve AVC. Então, acho que você poderia dar algumas dicas assim em relação a isso, essa alimentação mais adequada para quem teve AVC. A alimentação em si ela é muito individualizada, né? Mas em questão da alimentação saudável, uma alimentação mais equilibrada, para um AVCista, ele é consumir o mínimo possível de alimentos industrializados. Entendeu? Ainda eu tenho medo de dizer isso, porque às vezes o mínimo para você é diferente, entendeu, de mim. Porque às vezes eu posso chegar para a pessoa e falar, duas pessoas, pegar uma colher de açúcar e outra colher de açúcar. Uma vai falar que tem pouco, outra vai falar que tem muito. Mas assim, a alimentação saudável para um AVCista, ela precisa ser uma alimentação muito equilibrada. Além de suprir o organismo de forma básica e para sobrar aqueles nutrientes para trabalhar na recuperação. Então tem que ter uma sobra de micronutrientes, enfim, entre outras substâncias. Precisa sobrar. Se não sobra, não vai ter regeneração tecidual, não vai ter as outras coisas que a gente já comentou. Então, assim, a alimentação precisa ser muito direcionada. É uma alimentação cara? Não, de forma alguma, não é. É uma alimentação barata. Em lojas de produtos naturais você já encontra grande parte. Mas assim, o primeiro passo que você pode dar é você já
dá uma boa reduzida de alimentos industrializados. E um outro fator também importante para quem come carne vermelha. Para quem come carne vermelha em excesso, isso daí é um agravante, tá? É um agravante também. Eu vejo, às vezes, pessoas comendo carne vermelha 4 vezes na semana. Já tem inúmeros estudos aí que levam a várias doenças, tá? Principalmente até, em alguns casos, depende, né, a questão da AVC também. Então, assim, gera uma inflamação no organismo, lentidão no intestino. Essa lentidão no intestino, né, ela vai fazer uma inflamação ali no intestino, que vai inflamar o cérebro lá no hipotálamo. Então, assim, carne vermelha, sabe o que eu digo? Uma vez na semana. Vou ficar anêmico, você não vai ficar anêmico. Uma vez na semana, carne vermelha. Para quem é vecista, carne magra. De preferência, carne magra. Tá? Então, assim, João, procurar uma alimentação mais... Pode. Só porque tem um monte de pergunta aqui e eu acho que a gente não vai dar conta de responder Vai dar tudo no conta final. não, né? Eu tô aqui, Não. eu tô aqui escrevendo para não perder, tá, gente? Estou aqui acompanhando. Então tem Mas algumas qualquer perguntas coisa, aqui. pode Eu mandar vou lá no meu colocar, direct lá. mas eu acho que eu vou colocar algumas que eu acho que é Ah, interessante, tá. até Não para a esquece gente daquelas, responder algumas aquelas não. pessoas. A gente tem algumas perguntas Aquelas 4. também. Exatamente, a gente tem algumas perguntas aí que foram feitas anteriormente, que foram perguntas mandadas lá no meus stories. Vamos começar com elas? Deixa eu achar Vamos. aqui. Não, a primeira coisa, o Altemar está perguntando em relação ao ovo. Se acha que é uma boa alternativa aí. O ovo, consumir o ovo, fazer o uso do consumo diário de ovo. Então, já tem inúmeros estudos que já comprovam que o ovo, o colesterol do ovo, ele não altera o colesterol, o nosso colesterol. Isso daí já está muito esclarecido na comunidade científica, já foram feitos grandes estudos. Agora eu estou dizendo assim, um ovo ao dia. Eu estou vendo gente comendo 10 gemas por dia. Aí não, aí não tem como. Mas um ovo ao dia, tudo bem. De preferência caipira, ovo caipira. A Camila está perguntando o que é carne magra, João? Carne magra, vamos lá. Acém, patinho, músculo. São 3 carnes magras. Acém é um valor de carne acessível. Pouquíssima gordura, pouquíssima. Acém é praticamente sem gordura. O patinho, praticamente sem. Músculo também. Então, assim, músculo é uma carne que às vezes é um pouco assim deixada de lado, mas ela é muita proteína que tem ali, entendeu? Então, assim, músculo é uma carne com valor acessível, né, para todo mundo. Já o patinho já é um pouquinho mais caro. Mas essas 3 carnes são as principais. Ok. O Altemir está perguntando se adoçante é maléfico. Ih, essa aí é uma polêmica, hein? Então, tem uma variedade de adoçantes, né? Tem uma variedade de adoçantes. Então, assim, nós temos aí uns 10 tipos de adoçantes. Você está falando daqueles adoçantes industrializados mesmo, né? Eu acredito que sim, que esteja, né? Os industrializados. Então, adoçantes como stevia é um adoçante natural, ele não faz mal, entendeu? Ele seria mais indicado, então. Ele seria mais indicado o stevia. Ele deixa um sabor residual, mas é preferível o stevia. Porque tem alguns outros que contêm algumas substâncias que não são muito legais para o organismo, tá? E outra coisa, e quando é aquecida no café, com certa temperatura, ele vira até um cancerígeno. Uhum. Então fica a dica aí, viu? Toma cuidado. Uma pergunta aí dos stories. O cloreto de magnésio é eficaz no combate à fibrilação atrial? Então, tem vários estudos que já demonstram... perguntou. Tá, desculpa. Da fibrilação atrial. Então, tem vários estudos que realmente demonstram isso daí, a questão do cloreto de magnésio, para poder fazer o uso, né? Porque, para quem tem fibrilação atrial, fica, às vezes, no descompasso ali, e muito forte, né?
E o magnésio faz o quê? O magnésio é um relaxante. Então ele dá uma relaxada na musculatura. Então diminui esse compasso forte. Só que só tem um detalhe. Tem que avaliar também, já tem vários estudos que demonstram que pode ser uma inflamação naquele local ali, que está causando, entendeu? Uma inflamação local, né? E outra coisa, o cloreto de magnésio, ele é um sal, né? Cloreto. Será que o cloreto de magnésio, usando a longo prazo, esse sal a longo prazo, ele não vai te causar algum dano no estômago? Você entendeu? Existem outras formas de magnésio, tem 11 tipos de magnésio, né? Hoje, farmácia de manipulação consegue manipular 11 tipos de tipos de magnésio. Então, assim, e outra coisa, para quem faz o uso de cloreto de magnésio, quem tem problema renal, não é legal. E úlcera, tá? Não é legal. Então, assim, fica aí até uma informação a mais, que poderia se usar um outro tipo de magnésio. Esse magnésio, ele praticamente não causa dano nenhum, tá? Do que o cloreto de magnésio. Ok. Uma outra pergunta aqui. Nossa, João, tá lotado de perguntas. Tô adorando, tô adorando. Tô adorando. Qualquer coisa, a gente vai mais um pouquinho. Se tiver uma alimentação saudável e exercícios, é possível deixar o anticoagulante? Não. Não. Por quê? Se o seu médico passou um anticoagulante, é porque ele deve estar com medo em questão da viscosidade do sangue e a questão da circulação sanguínea. O que acontece? Às vezes pode acontecer a questão do sangue ficar muito viscoso, muito grosso, e aquilo dali, nas nossas artérias, nossas pequenas veias, formam bifurcações que às vezes podem, naquele momento ali, vai criando umas plaquetas, né, a trombose, e fecha. Então, o anticoagulante é para deixar o sangue fino, para poder passar o sangue. Então, por mais que você tenha uma alimentação saudável e exercício físico, não deixe de consumir um anticoagulante, tá? Essa pergunta tem a questão do Marevan também. Tem o Marevan. Aquela pergunta do Marevan. Aquela é super importante. Quem toma Marevan tem uma diferenciação nos alimentos? Tem. Eu usei Marevan durante um bom tempo. Foi o momento assim, mais complexo que eu lembrava do AVC todo dia. Por quê? Quem toma Marevan deixa o sangue muito fino. E faz a questão que o Marevan ele é um comprimidinho dividido em 4. Aí você toma 1/4. Aí você toma. Passa 15 dias, você faz exame de sangue para verificar a sua coagulação do seu sangue, chamado INR. Se tá bom, você continua com aquele 1/4. Passa 15 dias, se der alguma modificação para menos, você vai tomar 2/4. Isso a cada 15 dias fazer exame de sangue. Então, assim, Marevan é um medicamento muito perigoso. Eu tive um problema muito sério com Marevan, tá? Que eu cheguei a urinar sangue por 2 dias, porque o meu sangue ficou aguado. Meu sangue ficou completamente aguado. Eu liguei para o meu médico desesperado. Ele falou assim, João, vai para a cama e deita. E ali você não pode nem imaginar se cortar ou fazer alguma coisa, porque senão você vai sangrar muito. Entendeu? Então, assim, Marevan e alimentação tem que tomar cuidado com folhosos. Folhosos. Eu falo couve, alface, alimentos que contêm vitamina K. Tem que tomar muito cuidado com isso. Ok. Só mais algumas que eu acho que é interessante. Café, pode? Pode. Só não pode em excesso, né? Porque fazemos de conta, você faz o uso de lá uma quantidade de cafeína de 420 miligramas. A cafeína em si, ela é vasoconstritora. Ela é vasoconstritora. Se você já teve AVC, você vai querer fechar mais ainda seus vasos? Eu acho que não. Entendeu? Isso, assim, está falando a nível cerebral. As outras artérias, veias, são mais largas do corpo. Mas lá no cérebro são pequenas veias.
ela é vasoconstritora. Então, assim, café, um cafezinho normal do dia a dia, ali no seu café da manhã, que você faz ali o pozinho, não tem problema. Ah, uma outra A mesma. dica. Ah, Uma outra dica referente a café. Todo mundo faz uso de café, aproveitando o momento. Todo mundo faz uso de café, que é o café Conilon, que é o café mais conhecido, que é mais consumido. Esse café Conilon, ele é um café muito ácido, com pH 3, 2,5. Ele agride a parede intestinal, a parede do estômago. Entendeu? Então eu digo assim, vai consumir o café, troca pelo arábica. Faça o uso do café arábica. Vai mudar um pouquinho o sabor no início, mas o café arábica, ele já tem um pH já em torno de 6,5 para 7. Entendeu? Ele não vai agredir seu estômago. não sabia. Eu só uso arábica, bom saber. Em Arábica. relação ao E leite, tem ao outra leite. pergunta aqui. Aham. E a pessoa gosta muito de leite, tá? Eu acho que é a Mona Lisa, se eu não me engano. E tá perguntando aí como é que você vê aí a utilização do leite. A Ei, Camila Mona tá falando que eu tô Lisa. linda. Eu tive que dar um oi Ei, aqui. Mona Lisa. Obrigada. Vamos lá. Tudo bom, Mona Lisa? Então, a questão do leite, meu Deus. Nosso leite, ele tá tão cheio de leite de caixinha, né? Ali tem 4 tipos de conservantes ali. Nosso leite, ele tá bem industrializado, né? Então, assim, se você for fazer o uso, um copo de leite por dia, tudo bem. Mas eu conheço pessoas que consomem 1 litro por dia daquele leite de caixinha. Aí, que são 4 substâncias ali que eu não vou te falar que tem a ver com AVC. Não cheguei a estudar sobre isso. Mas eu teria um pouquinho mais de controle em questão do consumo de leite de caixinha. Por que vocês não param de tomar leite e passam a tomar leite vegetal? Que é muito mais nutritivo. Pois é, fica aí a pergunta. Mas o leite É, vegetal, o que vocês podem fazer em casa? É muito simples, sai barato. tem alguém perguntando da cevada, consumo da cevada. Cevada, mas Isso. cevada lá no produto natural ou cevada da É, certeza? pois é. Eu também fiquei nessa dúvida. Foi a É, Camila, provavelmente, do Papai Teve um AVC. Fala aí, Camila. Cevada lá pode falar aí. no produto, né, inicial ou lá no produto final? Existem diferenças aí É, importantes, né, Cris? Eu vou esperar aqui a Camila voltar aqui, aí eu vou te fazer outra pergunta aqui que tem. Vitamina B12 ajuda nos neurônios? sim, só que não ela sozinha. Ok, então tem que Não ela pensar em aí sozinha. alguma. Ok. As vitaminas, elas trabalham em conjunto. Elas são, eu sempre brinco, as vitaminas são todas amiguinhas. Elas são amigas, elas se conversam. Elas precisam estar sempre numa quantidade certa, em questão da alimentação. Eu hoje, depois de ter feito nutrição, infelizmente, a alimentação que a gente tem hoje no nosso dia a dia, ela não supre as nossas necessidades. Para suprir, você tem que fazer uma superalimentação. Por quê? Porque a gente vive num um ambiente de estresse, poluição, entre outras coisas. O que isso faz com o organismo? Consome suas vitaminas e minerais. Entendeu? Então, eu sempre falo, de tempo em tempo, é necessário, de algumas vitaminas mais específicas, fazer uma suplementação. Entendeu? Por quê? Às vezes, por mais que você faça um exame de sangue, um exemplo, vou dar um exemplo do magnésio. Vai lá, faz o exame para poder verificar a quantidade lá de magnésio, aí olha lá no resultado, tá normal. Só que o magnésio que foi analisado ali é o magnésio da corrente sanguínea, que só tem 1% na corrente sanguínea de magnésio. 90% dentro da célula. Não é qualquer lugar no Brasil que faz esses exames. Então, assim, é bom, eu sempre falo, investir na saúde o quanto puder.
João, tem várias outras perguntas. Ah, só para a cevada em pó que a Camila falou, é o produto inicial que Ah, ela está tá. querendo Não, saber. aham, é excelente, a cevada é excelente, tem muita vitamina, é E tem, excelente. e tem outros querendo saber do produto final. Cerveja pode? Então, depende quanto tempo depois você teve AVC, para não atrapalhar a sua recuperação. Bebida alcoólica, o meu neurologista ele sempre falou, pode, João, mas assim, vai tomar um vinho, toma uma taça, vai tomar uma cerveja, toma uma lata, entendeu? Sempre tem mais controle nisso daí, porque a partir do momento quando você bebe muito, aí você já fica muito propenso à questão de ter outra AVC. Ok. E uma outra pergunta aqui que várias pessoas já fizeram, João, em relação ao inchaço. Teve alguém que colocou lá em frente, lá para frente, acho que foi a Camila, lá atrás, desculpa. Se alguns remédios podem engordar e inchar, agora ela está perguntando de novo. E teve outra pessoa que falou que a esposa dele teve AVC e fica com a perna muito inchada. Se tem algum tipo de direcionamento em relação à alimentação para esse inchaço. Essa é a questão do inchaço em si, pelos remédios, tem alguns remédios específicos que realmente criam aí uma retenção hídrica, uma retenção aí. Isso daí realmente acontece. Agora a questão do outro inchaço, de você, às vezes, se ela estiver muito deitada, a pessoa em si, é, e não move a perna, e tem uma alimentação muito deficitária também, pode ocorrer um inchaço. Porque eu sempre falo que inchaço, às vezes é bom a gente analisar como é que tá os rins. Como é que Sim. tá esses rins, tá? Os rins. Tem outros exames também que eu solicito para poder saber como é que tá também. Quando eu vejo que a pessoa está começando a ficar inchada. Porque pode ser também multifatorial, né? Pode ser por conta da falta de Sim, mobilidade, pode ser por conta de medicação, pode ser sim, alguma alteração renal. Então, isso tem que verificar e averiguar. Não vai ser, talvez, uma mudança de algum alimento que vai necessariamente surtir efeito ali naquele inchaço, né? sim, Dependendo da causa, né? Mas é sempre sim, bom sem manter aí dúvida. uma alimentação saudável, né? É, Bom, deixa eu ver aqui. Bom, eu acho que o Tem quantos minutos? importante, gente, eu acredito não, eu ia falar, eu acredito que não vai dar tempo de responder tudo. Eu tenho certeza que não vai dar tempo de responder. Seria o caso até da gente pensar aí numa parte 2, João, e você ir respondendo, gente, entre em contato com o João lá no direct, que ele vai responder essas perguntas aí mais específicas. Eu falei das coisas que eu acho que são mais importantes das que vieram aqui. Mas eu acho que é de fundamental importância também a gente não terminar essa live sem falar na questão da reeducação alimentar, na mudança de hábito, porque é isso que vai fazer com que essa alimentação específica aconteça, né? Então não adianta nada a gente falar pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, se você não conseguir o pode ou não pode, né? Se você falar assim, não pode cerveja, mas você não consegue deixar de beber cerveja, então e aí? Você sabe que não pode, né? Então tem um monte de coisa. A gente sabe que açúcar engorda, todo mundo sabe disso. A gente sabe que se a gente sentar no sofá e comer uma lata de leite condensado, não é o alimento mais nutritivo. Mas por que a gente come? Né? Porque de alguma forma o nosso cérebro entendeu aquilo como uma. Me corri se eu estiver errado, tá, João? Mas entendeu aquilo como uma fonte de prazer. E aquilo já se tornou para o nosso cérebro um hábito prazeroso. É a mesma coisa de sentar na televisão comendo pipoca, assistir filme comendo pipoca. Todo mundo, tem muita gente que tem esse hábito, né? Associa, né, um hábito específico à alimentação. Então, acho que isso é uma coisa muito difícil, assim, é uma coisa que muita gente tem aí uma dificuldade de modificar. Então, acho que é interessante a gente falar de reeducação, de mudança de hábito nessa alimentação específica do AVC. Eu acho que o João tá falhando aqui, João, para mim. João? Ih, gente, a internet dele. Preciso tirar totalmente o sal da comida. Vou anotar aqui, Alessandro. Vamos esperar ele voltar aqui.
Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aí, Oi, agora voltou. Voltou. É Então, porque aí, choveu de mensagens aqui e travou tudo. então, aí eu acho que é importante falar dessa questão da reeducação alimentar. A gente não tem muito tempo, mas eu acho que é importante você abordar isso um É, pouquinho, né? vamos lá. A alimentação em si, para a prevenção, ela é fundamental. Só que exige uma alimentação mais específica, tá? Uma alimentação mais específica. Para o pós-AVC, ela também exige uma alimentação específica, tá? Então, assim, não só alimentação como suplementação. Isso daí é fundamental. Por quê? Se aquele paciente que está ali se alimentando mal, ele não vai ter substrato, ele não vai ter energia, ele não vai ter nutriente sobrando para poder fazer uma recuperação no organismo. Entendeu? Então, assim, eu falo que a recuperação dele vai ser muito mais lenta. É um complemento. A alimentação vai ser um complemento da fisioterapia. Se você se alimenta mal, a fisioterapia ela não vai andar muito bem, entendeu? Não vai, porque certas vitaminas em si, igual a gente falou no início, elas trabalham diretamente com o impulso nervoso. Elas estão ligadas diretamente. E são exatamente as que a gente normalmente tem deficiência. E eu acho também que a gente tem que... João, está aí? Eu tô aqui. Então tá. Eu tô E aqui. eu acho também que a gente tem que pensar assim, o desafio maior é porque é muita mudança, né, João? Assim, é uma É, mudança de vida, é uma mudança das capacidades, principalmente no início, pós-AVC. E aí a gente vem aqui falar para um monte de gente que teve AVC ou que cuida de alguém que teve AVC que você tem que ter uma alimentação saudável que talvez você nunca teve na sua vida. E aí, mais uma mudança, é um desafio, né? Então, aí entra a questão da ressignificação que a gente falou lá. é, Mudar hábito é difícil? Eu não vou falar, não vou ser hipócrita e falar para vocês que é fácil, porque não é, para qualquer um é difícil, né? Mas eu acho que, assim, nesse caso, para todo mundo é necessário. Mas nesses casos, ainda mais necessário, né? Ainda mais, porque eu acho que há uma, eu vejo isso pelos meus pacientes, sabe? A maioria deles tem uma vontade tão grande, assim, de poder fazer o máximo que conseguirem, de poder estar melhor que conseguirem, entendeu? Mesmo os que são bem resolvidos com a situação, a gente quer estar sempre melhor, né? Então, eu acho que aí a gente tem que entrar numa questão dessa reeducação alimentar, nessa mudança de hábito, até se você precisar, né, de algum suporte aí psicológico, acho que isso é necessário às vezes, porque não é sim, fácil, né? A gente substitui o alimento, eu costumo brincar assim, que a gente tem a fome física e a fome emocional, né? Então, a fome física é aquela fome que você está com fome mesmo, que você tem que comer qualquer coisa para matar aquela sua fome. E a fome emocional é aquela vontade de comer um chocolatinho, de comer um docinho, que na verdade você não está com fome. Você acabou de almoçar, você já é, está satisfeito e te deu aquela vontade de comer alguma coisinha, né? Então, assim, a é, gente tem que fazer essa fome física falar mais alto do que a fome emocional e compensar essa fome emocional com outros aspectos que criem prazer para gente, né? Então, sim, eu costumo falar muito isso, assim, que a mudança de hábito ela é determinante na vida das pessoas, mesmo as pessoas independente do AVC, né? Então, sim, e aí ainda mais no AVC, né? Então, é fácil falar o que pode, o que não pode, mas realmente mudar, talvez isso possa ser aí o tema de alguma outra live, né? Quais são as dicas aí para implementar uma mudança de hábito, né? Então, acho que isso é, dá assunto para mais de metro, vamos dizer assim, dá. né, A João? mudança, a mudança, só para começar e ficar com gostinho, a mudança de hábitos em si, é, ela trabalha muito o subconsciente da pessoa, tá? Então, assim, a gente sempre fala que mudança de hábitos, ela para começar realmente
funcionar é 21 dias ali, fazendo uma tentativa ali. Passou 21 dias, você começa a aceitar mais. Entendeu? Isso daí é comprovado cientificamente os 21 dias. Então, assim, Exatamente. a gente sempre tem que trabalhar na questão subconsciente da pessoa. Às vezes ela não quer deixar de largar um doce, mas por causa de quê? Essa mudança de hábito dela, ela vem de onde? Ela vem da infância, né? Quais são os gatilhos que a pessoa às vezes não quer deixar de largar de comer alguma coisa, num certo horário, enfim. Essa mudança de hábito, ela é muito lenta. Nunca com nenhum paciente meu eu chego e falo assim, olha, a partir de iniciou hoje, ó, a partir de hoje você não vai comer carne vermelha, você não vai fazer isso, nem mais aquilo, nem mais aquilo. Se eu falar isso, eles vão embora correndo. É. Então, gradualmente, com 3 meses, eu vou mudando isso daí. Porque eu quero que entenda, o meu paciente, eu quero que ele entenda, que ele tenha consciência daquilo que ele está comendo. Isso é importante. Eu não quero que ele veja aquele prato de comida só para encher a barriga. Eu quero que ele olhe aquele prato ali e fale assim, nossa, isso daqui eu preciso para o meu corpo, é nutriente para mim, para minha saúde, para o meu futuro, porque a gente pensa só no hoje, né? E daqui a 20 anos? De repente pode estar pagando um preço muito alto, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter consciência daquilo que a gente está comendo. E essas mudanças vão ocorrendo de forma bem natural, sem pesar muito com o psicológico do paciente. Exatamente. E aí, João, a gente tem mais, eu acho que 3 minutos só. Então, assim, eu acho Vou que a agradecer. gente tem assunto aí, eu acho que a gente tem assunto aí ainda para outras lives, e se vocês quiserem, comentem lá na minha página, na página do João a respeito, para que a gente possa aí estar trazendo outras lives para vocês. Mas eu queria só que você falasse rapidinho de um assunto que sai um pouquinho aqui do tema Uhum. específico da live, mas que eu acho que é de extrema importância, muito, 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 porque a gente entrou no frio, né? A gente ainda não está no inverno, mas já Nossa. esfriou bastante. Aqui em Juiz de Fora já está bastante frio, acredito que no Brasil inteiro. E eu queria só que você alertasse assim a relação do AVC, do risco de um novo AVC, o aumento da incidência de AVCs na época do frio. Só para o pessoal aí lembrar Ah, disso, né? isso. Principalmente os idosos, tá? Principalmente os idosos. Então, assim, isso daí foi um estudo publicado em 2017 pela USP, que eles analisaram no estado a cidade de São Paulo por um período, se eu não me engano, de 8 anos. E os casos de AVC, eles rastrearam ali durante o ano todo. Eles viram que no período de inverno tinha um volume, uma quantidade muito alta de AVC, principalmente em mulheres pós-menopausa. Então, assim, inverno, a gente esquece de beber água. Vamos beber água. Consuma frutas, porque tem sais minerais. Esses sais minerais, ele vai te hidratar também. Então, assim, não esqueça de beber água no inverno, por favor. Os idosos também. A gente esquece de beber água no inverno. Então se liguem aí. Eu acho que para finalizar, que a gente não conseguiu deixar de tanta pergunta, a gente não conseguiu falar tudo que a gente queria, né, João? A Cariana fala aí Nossa, quais alimentos que não podem faltar diariamente. Eu acho que dá uma finalizada legal uma assim no que a gente estava finalizada. falando. Olha, são os alimentos, os grãos. Os grãos. Grãos que eu falo é aveia, é chia, é uma semente de linhaça, grãos em gerais. Isso daí não pode faltar diariamente. Temos 20 segundos. Mais alguma 20 coisa? segundos. Ó, só vou agradecer de coração, muito agradecido mesmo em falar com vocês, ó, de coração mesmo, de coração. Foi ótimo. Adorei. Adorei. Obrigada.